Boa tarde, o Nesp Notícias desta quarta-feira, dia 11 de junho, vai falar sobre saúde. Alguns alimentos podem causar problemas. A Agência de Vigilância Sanitária quer deixar mais claro nas embalagens que tipo de ingrediente pode causar alergia. A agência elencou uma série de regras que devem ser cumpridas pelos fabricantes e agora aguarda as críticas e sugestões da população. Apesar do pequeno número de casos neste ano, a dengue ainda preocupa as autoridades de saúde. Neste ano, até hoje, a cidade de Bauru já registrou 275 casos de dengue. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, o número de fato é pequeno. No dia 11 de junho de 2013, portanto, há um ano atrás, o número de casos já chegava a 5.846. O ano terminou com mais de 7.000 pessoas contaminadas. Apesar dessa queda de um período para o outro, a doença preocupa, principalmente porque um vírus mais forte foi detectado aqui perto de Bauru. Mesmo no inverno, com poucas chuvas, o combate à dengue é permanente. Diariamente, equipes do controle de endemias orientam a população e removem recipientes com água parada. Nos locais onde foram confirmados casos da doença, é feita a nebulização, ou seja, a aplicação de veneno para eliminar o mosquito. No Brasil, existem 4 tipos conhecidos da doença. Eles são classificados pelas siglas DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Os sintomas são iguais e o tratamento é feito da mesma forma. Quando a pessoa contrai um determinado tipo, fica imune a ele e só pode ser contaminada por um outro tipo. No momento, ainda o único vírus isolado circulando em Bauru é o DEN1, que é o mesmo da epidemia do ano passado. Há 5 anos na nossa cidade circula o sorotipo 1 de dengue. Então, muita gente já pegou dengue por esse sorotipo e você acaba ficando imunizado por esse sorotipo, né? Então, acaba tendo uma diminuição na quantidade de casos. Se por um lado a população tem ficado imune ao tipo 1, por outro, está exposta aos outros vírus. O DEN4 já foi identificado em Jaú, cidade a 50 quilômetros de Bauru. Profissionais de saúde temem uma epidemia em Bauru, caso esse vírus comece a circular por aqui. Quando você tem a introdução de um sorotipo como o 4, que ninguém teve contato ainda, muitas pessoas pegam dengue ao mesmo tempo. Então, o que acontece? A gente não consegue segurar a doença, né? Os trabalhos eles acabam sendo ineficazes, porque são muitos casos, muitas regiões da cidade que acabam sendo comprometidas. Então, acaba sendo assim, muitas pessoas para poucos profissionais para o cuidado, né? Apesar da situação aparentemente tranquila, o risco existe atrás de cada prato ou vaso com água. O mosquito ainda é encontrado facilmente em muitos bairros. No último levantamento da Secretaria de Saúde, em fevereiro deste ano, a cada 100 imóveis, 3,8 tinham larvas do mosquito. O índice considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde é menor que 1. A gente tem feito autuação, multa de terrenos baldios, casas com piscina, a gente tem autuado e multado também aquelas que não fazem a devida cloração, que não cuidam da piscina, a gente faz autuação. Fora as visitas, os trabalhos educativos que a gente continua fazendo, apesar de ter uma diminuição de casos, o trabalho continua o mesmo, mas ainda assim tem muita gente que não tem o devido cuidado. Vamos agora dar uma olhada em como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Os radares do IPMET não detectam chuvas no estado de São Paulo na tarde desta quarta-feira. Nuvens e possibilidade de chuva apenas na faixa litorânea. Em Bauru, agora a umidade do ar está em 60%. Os ventos sopram a 11 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 15 e 26 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 27.
E Bauru atingiu a meta de vacinação contra a gripe. De acordo com o último dado divulgado, 81,93% do público-alvo já foi imunizado. Apesar disso, as doses ainda estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. Devem receber a imunização idosos, gestantes e crianças menores de 5 anos. No próximo bloco, você fica por dentro do que abre e do que fecha na cidade nesta quinta-feira, dia de abertura da Copa do Mundo. E ainda hoje, a Anvisa quer deixar mais claro do que são feitos os alimentos. O cuidado é fundamental para quem tem alergia. O Unesp Notícias volta já já. De volta com o Unesp Notícias e uma correção. No bloco anterior nós dissemos que o vírus 4 da dengue era mais forte que os demais. Na verdade, todos têm o mesmo potencial de infecção. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao primeiro lote da restituição do imposto de renda. Cerca de 1.300.000 contribuintes vão receber quase 2 bilhões de reais ao todo. O pagamento será feito na próxima segunda-feira, com correção de 1,87% sobre o valor declarado. Para consultar sua restituição, acesse o site da Receita Federal ou ligue para o telefone 146. A Prefeitura concluiu ontem o processo de licitação da folha de pagamento dos servidores municipais. A instituição vencedora do pregão foi a Caixa Econômica Federal. Com a venda da folha de pagamento, a Prefeitura deve receber cerca de 14 milhões de reais. Como você já viu aqui no Unesp Notícias, com a queda na arrecadação do ICMS, a previsão é de que Bauru deixe de receber em 2014 cerca de 10 milhões de reais, valor que prejudicaria obras como a recuperação da antiga estação ferroviária e também a reforma do pronto-socorro central. Para cobrir esse desfalque, os recursos obtidos com a venda da folha de pagamento podem auxiliar nos custos dessas obras. Além da Caixa Econômica Federal, também participaram da licitação apenas como ouvintes o Banco do Brasil, o Bradesco e o Santander. O contrato firmado com a Caixa terá duração máxima de 60 meses. Amanhã é o dia da abertura da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a Croácia. O jogo será na Arena Corinthians, em São Paulo. Mas mesmo com a distância do estádio, aqui em Bauru, a quinta-feira será quase um feriado. Com a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, veja como será o funcionamento dos serviços públicos em Bauru. O expediente nas repartições públicas municipais ocorre das 8 da manhã ao meio-dia. As unidades básicas de saúde também fecham à tarde. O atendimento nos pronto-socorros central e infantil e nas UPAs permanecem operando 24 horas. O DAI opera em sistema de plantão. Quem tiver problemas na rede de água e esgoto pode ligar para o 0800 771 0195 ou então para o 3235 6179. Os atendimentos da Indurb também ficam suspensos nesta quinta, após as 2 da tarde. A coleta de lixo no período da manhã será antecipada para as 6 da manhã. A coleta da tarde ocorre ao meio-dia e a noturna tem início às 8 da noite. Os ecopontos fecham a partir de meio-dia. Já o Zoológico e o Jardim Botânico estarão fechados, abrindo normalmente na sexta-feira. Outras informações você confere no site da Prefeitura. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre saúde. Aqui no estúdio, a médica Denise Barcelos fala sobre alergias alimentares. A gente vai mostrar casos de pessoas que não podem chegar nem perto de alguns tipos de alimentos. O intervalo é bem rápido, não saia daí. O Unesp Notícias está de volta e a gente perguntou no nosso site e também no aplicativo de interatividade para a TV digital o seguinte, a gente perguntou: você costuma verificar os rótulos dos alimentos antes de comprá-los? A maioria disse que não verifica. Só que para algumas pessoas isso não é uma opção, é uma questão de saúde. Quem tem alergia se preocupa com cada ingrediente e por isso a Anvisa quer deixar mais claro do que são compostos os produtos. Lucas é estudante universitário e divide uma república com outros 11 amigos. Há cerca de um ano, quando veio morar aqui, os hábitos alimentares de todos mudaram. É que Lucas tem alergia ao leite, não pode comer nada que contenha o alimento. Por isso, para que todos continuassem fazendo as refeições juntos, foram necessárias algumas adaptações. Eles abraçaram totalmente a causa. Eles comem o mesmo que eu como, não tem separação de alimentos. Eu adorei isso, porque em casa sempre tem a comida dos meus pais e a minha comida.
às vezes quando tinha, né, uma torta, por exemplo, às vezes era assim. Aqui sempre estrogonofe, por exemplo, que vai o creme de leite mesmo de vaca, substituiu por creme de leite de soja. Então todo mundo come desse do creme de leite de soja. E as mudanças nas receitas ficaram por conta da Edna, que faz a comida. Ela também precisou ficar atenta ao uso de utensílios na cozinha e ao preparo dos alimentos. Vou fazer um bolo, coloco o leite de soja, a manteiga de soja, tem que ser de soja, e o recheio também de soja. Então tudo deve mudar. Até os talheres não pode misturar. Se um usa a faca para passar manteiga no pão, o outro tem que avisar para ele que não pode passar, porque se ele só se tocar, já contamina ele e ele fica muito mal. A primeira reação alérgica do Lucas foi com 1 ano e 6 meses. Entre os principais sintomas, dificuldade para respirar, dor abdominal, vermelhidão e coceira na pele. Por isso, de lá para cá, ele precisou adotar uma série de cuidados, principalmente na hora de comprar os alimentos. Sempre leio as embalagens e procuro comprar sempre aquilo que não tem nada de risco para mim. E se pode conter traços ou contém traços, eu sempre fico meio alerta. E quando eu chego em casa, eu faço um teste bucal mesmo. Eu pego o produto que eu comprei, por exemplo, uma bolacha. Eu pego uma bolacha, coloco na boca assim, mastigo, deixo um tempo na boca, 1 minuto mais ou menos. E aí, se der um formigamento na minha boca, eu já sei que aquilo tem alguma coisa de leite. Ele não precisaria fazer esse tipo de teste se as embalagens fossem mais informativas. Lucas já chegou a passar mal por comer alimentos que continham leite e o rótulo não indicava de maneira clara o ingrediente. Quando eu tinha 3 anos, eu fui para Porto Seguro, né? Eu estava viajando com meus pais. Eles compraram uma bolacha. E a bolacha eu estava acostumado a comer, sempre comi normal, tranquilo. E eu vinha passar mal. Logo após que eu comi essa bolacha, eu passei mal. E quando foram ler os ingredientes, tinha mudado a fórmula e não estava avisando na embalagem. Foi justamente pensando em tornar as embalagens mais claras para os alérgicos que a Anvisa aprovou uma consulta pública que vai discutir se os produtos industrializados devem indicar no rótulo as substâncias que podem desencadear alergias. A agência elencou uma série de regras que devem ser cumpridas pelos fabricantes e agora aguarda as críticas e sugestões da população. A proposta vale para os alimentos que contenham ovos, peixes, crustáceos, soja, leite, castanhas, glúten e substâncias como sulfito e dióxido de enxofre, usadas como antioxidantes e conservantes. Para participar da consulta pública, basta acessar a página da Anvisa a partir do dia 16 de junho. E a gente vai falar mais sobre esse assunto agora com a médica alergista Denise Barcelos. Denise, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Essa legislação é positiva para quem tem algum tipo de alergia, algum ingrediente, alguma substância dos alimentos? Sim, é extremamente importante, assim, vai ser um ganho muito grande para os pacientes alérgicos com alergia alimentar, porque, como ele exemplificou bem, é uma dificuldade para todos, né? Os rótulos não são claros hoje, muitas vezes eles usam sinônimos que são nomes difíceis, que o paciente não conhece, nem sempre tem o esclarecimento disso. Às vezes o paciente, a pessoa é alérgica a alguma proteína do leite ali e na embalagem não está escrito isso claramente, é isso? Isso, não é claro, são pequenos, não está em destaque, né? E muitas vezes não tem. Como ele falou, tem algum alimento que não tem, está oculto essa informação e o paciente acaba consumindo e tendo um risco grande de reação alérgica, né? Outro problema é esse que eles mudam, né? A indústria hoje não é obrigada a comunicar que houve mudança no processamento do alimento. E um alimento que antes não continha o leite, por exemplo, pode, num próximo momento, ter, e o paciente, se não estiver atento ao rótulo, vai ser contaminado, vai fazer ingestão. E daí pode acontecer o que aconteceu aí com o Lucas, com a história que ele contou, né? De comer um alimento que ele estava acostumado e passar mal. Isso. No caso de quem tem alergia a alguma proteína, algum ingrediente do alimento, a solução é
evitar o alimento mesmo. Hoje, para alergia alimentar, o que a gente tem é essa orientação de restrição absoluta na dieta, né? Então, contato nenhum, e até mesmo a gente sempre tem cuidado com esse contato que nem sempre é o próprio alimento. Então, é contaminação, né? Um utensílio, um liquidificador que foi batido uma vitamina com leite e ela é usada depois para bater um suco com água, mas tem o resquício da proteína ali. Tem alguns pacientes que só pelo contato, né? Então caiu o leite, então tem que ter todo esse cuidado. Então a participação aí dos amigos, da família é fundamental. No caso do nosso personagem ali, a República teve que se modificar toda para conseguir atendê-lo. Tá bonito de ver, né? Porque todo mundo entrou no... E é muito difícil, mas se eles estão conseguindo, é o ideal. E para criança menor, a gente tem essa dificuldade até na escola, quando elas vão entrar, né, no ambiente escolar, tudo. Mas se todo mundo conseguisse esse apoio, é muito importante. Denise, mas há uma diferença, né, entre alergia e intolerância. Isso. Isso é uma confusão muito comum e frequente e que a gente tenta deixar o mais claro possível. A intolerância à lactose é uma intolerância ao açúcar, né? A lactose é o principal açúcar do leite de vaca. E os pacientes intolerantes, na verdade, eles têm uma disfunção metabólica, né? Falta uma enzima, a lactase, para digerir esse açúcar e eles vão ter sintomas gastrointestinais. Já os alérgicos são alérgicos à proteína, então as proteínas que estão no leite. E a reação é uma reação exagerada do sistema imunológico, causando outros tipos de sintoma e mais rápidos, mais imediatos normalmente, mais graves, com risco de uma reação potencialmente fatal. Então, são duas entidades totalmente diferentes. O que existe muito dessa questão da rotulagem, o que se usa muito é sem lactose, né? E isso para o paciente alérgico não significa nada, porque é só a exclusão do açúcar. A proteína pode estar naquele alimento. Então, isso é um problema muito grande. Então, hoje tem muita dieta em voga para exclusão da lactose, então estão usando muito esse termo, mas para o alérgico acaba causando uma confusão e um risco grande. As reações para quem tem intolerância são mais leves do que as reações para quem tem alergia, então? Geralmente são mais leves e são mais restritas ao sistema digestivo. Então, geralmente é uma dor abdominal, um desconforto, com distensão, náusea, vômito. Não deixa de ter importância, né? Precisa ser diagnosticado e tratado da mesma forma. Mas a reação alérgica geralmente é uma reação mais exagerada, com acometimento também de pele, sistema respiratório, além do gastrointestinal. E quais são as causas? O que faz uma pessoa ter alergia ou intolerância a algum tipo de alimento? Isso é genético já? A doença alérgica, qualquer doença alérgica, e para alergia alimentar não é diferente, é um resultado de predisposição genética, mais essa exposição ao alérgeno. Na alergia alimentar, está aumentando muito a prevalência, o diagnóstico, tem muita coisa aí em estudo, mas o que a gente sabe é resultado dessa interação. E hoje, com essa alimentação muito industrializada, tem a questão do desmame precoce, do aleitamento materno, que também é uma coisa que predispõe à alergia alimentar, que está fazendo aí surgir cada vez mais casos. O primeiro sintoma, então, de uma criança que tem alguma alergia é realmente um problema na pele, alguma coisa assim? Isso varia muito, tá? Tem até dentro da alergia à proteína do leite, tem as reações que são mais tardias, que pode acometer só o sistema digestivo, e aquelas mais imediatas, com acometimento de pele, trato respiratório. Varia de caso para caso, mas em geral é isso que vai acontecer. Um desses sintomas, ou todos eles ao mesmo tempo. Isso vai surgir na infância ou pode surgir mais tarde, conforme ao longo da vida? Normalmente na infância, né? A prevalência da alergia alimentar na criança é em torno de 6 a 8%, no adulto 3%. Então, na maioria dos casos, a gente vai ver aparecer mais precoce, mas o adulto pode desenvolver uma alergia alimentar. Uma pessoa que está acostumada a tomar leite, a comer queijo, ela pode começar a desenvolver essa alergia mesmo durante toda a vida tendo comido e ingerido esse tipo de alimento? Pode. Ela pode, conforme com o tempo vai havendo essa exposição, a gente fala que sensibiliza o organismo e ele desenvolve a alergia. O mais comum é na infância, né, principalmente para o leite de vaca. Tem alguns alimentos mais comuns para adultos, crustáceos, né, que foi citado, as oleaginosas, que incluem amendoim, nozes, castanhas,
são mais prevalentes de aparecer no adulto. Mas todas elas podem ter esse acometimento. E quem tem alguma alergia ou detecta algum desses sintomas deve fazer o quê? Procurar um médico. Acho que o primeiro passo é esse, né? Procurar o atendimento médico, o atendimento pelo especialista para definir esse diagnóstico, para a gente também não pode não diagnosticar e também não pode super diagnosticar, e tem pacientes com dietas restritivas desnecessárias. Então, acho que o primeiro passo é ter esse diagnóstico bem definido e a partir daí a gente vai fazer toda essa orientação, né, da restrição, dos cuidados que devem ser tomados, essa questão da leitura de rótulo e outras coisas mais que são importantes. E no caso desse tipo de reação, como o Lucas na nossa reportagem falou, dessas reações que ele passa mal e tal, o ideal é procurar um atendimento um pronto atendimento. Aí no caso da reação grave, sempre procurar um atendimento de emergência para tirar daquela crise, resolver aquilo de imediato e depois a gente continua no segmento. Denise, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Obrigada a vocês. É isso por hoje, o Nesp Notícias termina agora. Você pode rever as reportagens desta edição acessando o nosso site. Amanhã é dia de Jogo do Brasil, mas a gente conta com a sua companhia, hein? Até amanhã. Tchau!